Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à última aula, nós vamos nos aprofundar um pouquinho na questão do clima e entender como ocorre os fatores do clima, né? Vamos começar aqui pela atmosfera. Então, a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra e ela tem uma grande importância para a nossa vida, né? Nossa existência da forma que nós conhecemos. Planetas que não têm atmosfera, eles são muito quentes durante o dia e muito frio durante a noite. Ou seja, a atmosfera ela permite um equilíbrio entre o dia e a noite. Ela mantém a temperatura. Ela acaba fazendo o que a gente chama de efeito estufa. O contrário do que muita gente pensa, o efeito estufa ele é um efeito benéfico. Inclusive, sem ele não existiria vida na Terra devido ao que eu acabei de falar. Seria muito quente de dia e seria muito frio à noite. O que ocorre, o efeito estufa maléfico, é o causado pelo homem, né? É o acentuamento desses efeitos. É quando você polui o ar e esse ar ele consegue agora manter a temperatura ainda mais quente. Então isso você vai causar aquecimento global, mudanças climáticas e outras questões. Mas o efeito estufa é sim um efeito benéfico, importantíssimo da Terra. Então aqui está a nossa atmosfera. Nossa atmosfera ela vai de 0 a mais 600 km e é dividida em troposfera. Essa é a camada mais importante, é a camada onde ocorrem os fenômenos climáticos, meteorológicos, inclusive onde ocorre o que eu falei, a questão do aquecimento global, o efeito estufa, vai ocorrer na troposfera. Depois a estratosfera, é onde vai existir a camada de ozônio. A gente vai ver mais na frente, a camada que protege a Terra dos raios ultravioleta. A mesosfera, onde ocorrem os fenômenos como estrela cadente, nós vamos ver também daqui a pouco. A ionosfera e a exosfera. Aqui o conceito de pressão atmosférica, né? É um conceito mais para física, mas vamos dizer assim, bem no popular, né? O que seria a pressão atmosférica? Seria o peso que o ar exerce sobre a gente, né? Então o ar sobre nossas cabeças, ele tem um peso. A gente não percebe no nosso dia a dia, mas esse peso existe. Tanto que quanto mais alto você for, subir uma montanha, por exemplo, se você subisse uma balão, você se sentiria mais leve, seria mais leve. E quanto mais alto, menos ar. O ar fica mais rarefeito, porque os gases mais pesados tendem a estar embaixo. A mesma coisa vai ocorrer também com o ar quente e o ar frio, né? O ar quente ele tende a se expandir. O ar quente em um balão, por exemplo, faz o balão subir. E o que é que eu faço quando eu quero que o balão desça? Eu esfrio o balão, eu tiro calor dentro dele. Então o ar frio ele tende a descer. Ele fica mais compacto, mais denso. Ele tende a descer, ele fica mais pesado. Então o ar quente sobe e o ar frio desce. Quanto mais alto, menor pressão atmosférica. Quanto mais baixo, maior pressão atmosférica. Então é isso que vocês veem aqui nessa imagem aqui. Ó. Quanto mais baixo nesse determinado local, você tem uma alta pressão e uma alta temperatura. Quando você vai subindo, a temperatura vai diminuindo e a pressão atmosférica também. Isso você, em regiões muito altas, como aqui 4.000, 5.000 metros, você vai ter diferenças absurdas. Né? Você tem no deserto do Saara
Aqui o deserto e no pico do Kilimanjaro, 5.000 metros, gelo constante. Então aqui quente, desértico, aqui gelo constante. Mas próximo a gente já consegue observar isso, né? Gravatá já é mais frio do que Vitória, Garanhuns já é mais frio do que Vitória e assim por diante. Isso devido a esse fator aqui, pressão atmosférica. Agora, no que se refere, vejam, aqui é altitude. No que se refere à latitude, quanto menor a latitude, mais próximo à linha do Equador, mais quente. Aqui vai se funcionar ao contrário. Né? Quanto menor a latitude, mais quente. E esse ar quente ele é menos denso. Esse ar quente ele se expande. Isso vai fazer com que a pressão seja menor. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, quanto menor a latitude, menor a pressão. Quanto mais eu vou me distanciando da linha do Equador, o ar vai esfriando, vai ficando mais denso, mais pesado. Então, nos polos, eu tenho uma alta pressão. Então, resumindo, na altitude, quanto mais baixo, maior a pressão e maior a temperatura. Vou subindo de altitude, eu vou diminuindo a pressão e diminuindo a temperatura. Já na latitude, eles vão ser inversos. Quanto menor a latitude, vai ser a pressão vai ser menor e a temperatura maior. Quanto mais eu vou para os polos, a pressão vai aumentando e a temperatura vai diminuindo. Então aqui, ó. Dos aspectos que contribuem para a variação da temperatura da atmosfera, podemos destacar latitude e altitude. Né? Longitude, ela não vai interferir nos aspectos da temperatura. Quando subimos na troposfera, a temperatura diminui. Quando subimos a troposfera, a pressão diminui. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto maior a latitude, maior a pressão atmosférica. Ok? Aí, como eu já falei, na estratosfera, né, ela chega até 50 quilômetros aproximadamente de altitude, é onde nós vamos encontrar a camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela é importantíssima porque ela vai filtrar os raios ultravioletas. Então, note aqui, se não fosse a camada de ozônio, a Terra teria muito mais radiação. E esses raios ultravioleta, eles causam danos à pele, podendo causar até câncer de pele e outros problemas. Então é uma camada importantíssima. Claro, todo mundo já ouviu falar no buraco na camada de ozônio, que foi ocasionado em especial pelo uso exagerado de um gás chamado CFC, que vem diminuindo e, consequentemente, esse buraco também vinha diminuindo nos últimos anos. Ainda tem muito estudo em relação a isso, mas o buraco ainda existe, vinha diminuindo, passou por alterações nos últimos anos, mas é importante ficar atento porque é uma camada muito importante para a vida na Terra, né? A camada de ozônio. E a reação seria mais ou menos assim, né? A radiação ultravioleta se choca com esse ozônio, causa aqui uma reação química, física, e é liberado aqui energia em forma de calor. É por isso que é muito quente em camadas, algumas camadas superiores da Terra são muito quentes. Então aquela lógica da troposfera, por exemplo, de quanto mais alto, mais frio,
ela vai perder um pouco o sentido quando você encontra algumas camadas, como a camada de ozônio, onde a temperatura vai subir drasticamente. Então, daqui a pouco a gente vai ver uma variação de temperatura nessas camadas. Então, ocorre um aumento da temperatura por conta da camada de ozônio mas por conta da presença do ozônio, que tem aproximadamente 30 km de altitude e capta a radiação ultravioleta. Aqui como ocorre o meteoro, ele após chocar com a atmosfera, se parte desse meteoro conseguir chegar até o solo, ele vai ser chamado de meteorito. Então, meteoro, ele está no ar. Meteorito é o que conseguiu chegar à Terra. Por que eu digo que conseguiu chegar à Terra? Porque boa parte dele, como vocês veem na imagem aqui, ele é destruído na própria atmosfera. As altas temperaturas, o atrito com o ar, faz com que ocorram explosões e ele seja destruído na própria atmosfera. Parte que chegue a cair na Terra, como a Terra é 75%, 80% água, 80% vai cair na água. Como a Terra tem outras porções de desertos, florestas, regiões não habitadas, gelo, etc., outra grande parte vai cair nessas regiões. É por isso que raramente você vai ver um meteoro cair em regiões densamente povoadas. Né? Pode ocorrer. Então, quando você vê esse brilho no céu, né, estrelas não se movem de lugar. Então, a primeira coisa a fazer é rezar para que não caia um meteoro próximo a você. Tá? E não fazer pedidos à estrela cadente. Mas pode fazer também. Aqui mais uma vez como ocorre a radiação, agora na exosfera e na ionosfera. Vão existir raios gama, raios X, mais uma vez vão aumentar a temperatura. Então esse aumento e diminuição de temperatura na atmosfera vai ocorrer mais ou menos assim. Na troposfera, quanto mais alto, mais frio, podendo chegar até menos 60 graus a 15 km. Na estratosfera, pode-se chegar a menos 100 graus, a 80 km. Aliás, na mesosfera, menos 100 graus a 80 km. Notem que aqui eu diminui a temperatura, aqui eu aumentei a temperatura, aqui eu diminui a temperatura novamente e aqui aumentou a temperatura novamente, podendo chegar a 600 km de altitude a 2.000 graus Celsius. Então a temperatura ela vai escalonando de maior, menor, até chegar a 2.000 graus Celsius. Então aquela regra de quanto maior, mais frio, ele vai ocorrer na troposfera. Depois ele possui algumas variações. Outros fatores que alteram o clima e contribuem para a questão climática é o relevo. Nós já vimos que quanto mais alto, mais frio,
devido à diminuição da pressão da atmosfera, menor radiação ali, menor liberação de calor entre o Sol e o ar, já que o ar é rarefeito. E as montanhas, os relevos altos, também vão formar barreiras para o vento, portanto, para as massas de ar. Então, eles podem desviar massas de ar, por exemplo. É uma das explicações para o sertão ser, nosso sertão nordestino ser tão seco, né? Provavelmente a altitude do relevo, a massa de ar que vem do Oceano Atlântico, não consegue ultrapassar aqui a Planalto Arborema, e você já vê aqui em Gravatá uma região bem mais árida. E quanto mais você sobe o Planalto Arborema, mais árido você vai percebendo. Então, um dos fatores que contribui para a seca do sertão é o fator relevo. A vegetação. A vegetação ela retira a umidade do solo e, através da evapotranspiração, joga na atmosfera. E a vegetação protege essa umidade tanto do solo, a partir das sombras, mantendo a temperatura. É um microclima, né? Uma floresta ela possui um microclima que, em regra geral, é bastante úmido. Grandes reservatórios de água. E jogam parte dessa água para a atmosfera. Então, onde tem vegetação, você muda completamente o clima. Você tem uma tendência de chover bem maior. Né? Isso ocorre em regiões onde tem grande presença de vegetais. Já na cidade vai ocorrer o contrário. Né? Uma cidade cheia de concreto, de asfalto, geralmente ela vai ser mais seca e mais quente. Né? Em especial durante o dia. Quando o sol ali do meio-dia entra em contato com esse concreto, com esse asfalto, você vai ter o que a gente chama de ilha de calor. A cidade se transforma numa ilha de calor. Muito diferente do que ocorreria numa região rural, por exemplo. Então aqui a gente viu na aula anterior, né? Clima equatorial, clima tropical típico ou verdadeiro na região central do Brasil, pseudotropical, falso tropical na região litorânea, tem esse nome devido à presença das chuvas de inverno, subtropical, tem a maior variação térmica do Brasil, verões quentes e invernos frios, o que nós temos mais próximo da região temperada, semiárido, quase seco, né? Quase desértico, chuvas mal distribuídas durante o ano e no espaço. E o tropical de altitude, que apesar de ser tropical, ser quente, possui temperatura mais amena comparado a outras regiões. Como falamos, o ar quente ele sobe. A experiência aí da vela, se você colocar a mão aqui, um pouco do lado da vela, você nem sente o calor, né? Quando você coloca a mão em cima do calor, você sente logo que o ar quente ele tende a subir. A fumaça de uma fogueira, né? A fumaça tende a subir rapidamente. Então o ar quente sobe e o ar frio desce. Né? Aqui uma experiência para explicar o efeito continentalidade e maritimidade. É o seguinte, se você conseguisse aquecer a terra e a água ao mesmo tempo, você ia notar que a terra, a areia da praia, por exemplo, quando bate o sol, ela esquenta muito mais rápido. Enquanto a água, ela tem essa capacidade de manter a temperatura. Ela vai demorar para aquecer. Então a água é um condicionante térmico, ela mantém a temperatura. Só que da mesma forma que a água demora para aquecer, ela também demora para esfriar. Então ela ajuda a manter a temperatura. Enquanto a terra, ela esquenta mais rápido quando você liga o fogo, mas ela também esfria mais rápido quando você desliga o fogo. Então é por isso que no deserto, o deserto é muito quente de dia, com a luz do sol, mas assim que o sol se põe, o deserto esfria e vai ser muito frio à noite.
Já em regiões muito úmidas, onde o ar é úmido, proximidade do oceano, a, quando de dia está muito quente, a água está fria. Isso vai causar um equilíbrio. Então, a temperatura não vai subir tanto. Já à noite, a terra já está fria, mas a água ainda está morna. Muitas pessoas já tomaram, né, um banho de mar, um banho de piscina, 6, 7 horas, 8 horas da noite e sentiu água morninha. Então isso vai causar um equilíbrio e faz com que as temperaturas não baixem muito rápido. Então a água é um condicionante térmico. A água mantém a temperatura. Então isso vai acontecer em toda a região, próximo do mar. E quanto mais distante do mar, regiões mais secas, maior a variação térmica. Quente de dia e frio à noite. Isso você percebe quando você vai a Recife, aqui em Vitória ainda, muito quente de dia, à noite vai ser quente também. E quando você vai para Caruaru ou para o sertão, onde de dia é quente e à noite as temperaturas são mais agradáveis. Formação dos ventos. Os ventos, de modo geral, eles sopram do frio para o quente, ou seja, de alta pressão invadindo as regiões de baixa pressão. Então, como vimos, a região de menor pressão é a região equatorial. Então, a região equatorial é uma região atratora de ventos, ela atrai os ventos. Esses ventos que ocorrem na região equatorial são chamados de vento alísio. E os ventos que correm no sentido contrário, porque aí o vento fica meio que circulando, né? Você tem os contralísios. Então são ventos importantes porque aí vão influenciar na questão da chuva, do período de chuva. Esses ventos são sempre acompanhados, né, pela questão meteorológica, para você entender o período de chuva, por exemplo. Esses ventos que vai trazer aqui, por exemplo, umidade do oceano para o continente. Então, ventos alísios e ventos contralísios são ventos que ocorrem na região equatorial. Aqui o que eu falei anteriormente. A tendência aqui no Brasil não ocorre devido às altas temperaturas, mas em determinadas regiões, como as monções na Ásia, o vento pode acontecer da seguinte forma: a água quente e o continente frio. O vento, ao invés de soprar do mar para o continente, ele vai soprar do continente em direção ao mar. Isso faz com que essa região fique extremamente seca. Eu não tenho umidade trazida do mar. Eu estou levando o vento nessa direção. O contrário do vento que ocorre aqui, né? Que geralmente é do mar para o continente. Então, isso aqui ocorre devido ao fator temperatura. Ventos a níveis locais. Então, o vento vai ter aquela tendência da maior pressão para menor pressão, do frio para o quente, mas a nível local você vai ter outros fatores, como o próprio relevo que a gente já falou, né? Então cada região vai ter um vento soprando de um lado, do outro, com algumas mudanças durante o ano, com algumas mudanças até durante o dia. Então a gente pode encontrar alguns ventos bem característicos em algumas regiões. Então, aqui, por exemplo, o vento frio que sopra dos Andes e vem em direção ao Brasil, claro, em especial ali no sul do Brasil. O vento Mistral, um vento frio que sopra aqui no Vale Rodano, na França. Então ele sopra do norte da Europa para o sul da Europa. Então essa região central é bastante fria devido a esse fator do vento, altitude, estar na região temperada, tudo isso somado. O vento Simo é um vento que surge aí no deserto do Saara. Então, se surge no deserto do Saara, automaticamente vai ser um vento seco, né, e quente.
Então isso vai influenciar aí o norte da África e chegando até o sul da Europa. E o vento pampeiro é dos pampas, né? Os pampas gaúchos, os pampas argentinos, regiões ali de sul do Rio Grande do Sul, região de pecuária. Então é um vento que geralmente é acompanhado de chuva, né? De uma região um pouco úmida, pouco frio também, que faz com que haja a chuva nessa região. Aqui eu vou falar rapidinho porque eu sempre brinco, né? É questão de quarta série, né? Ciclo da chuva ou ciclo da água. O sol bate no oceano, por exemplo. Ocorre a evaporação. Então chuva é sinônimo de calor, chuva é sinônimo de verão. Quanto mais quente, mais calor, mais chuva. O contrário do que muita gente pensa que chuva ocorre no inverno. Claro, aqui a chuva ocorre mais no outono e inverno. Mas é uma coincidência de outros fatores. Em regra geral, chove mais no verão do que no inverno. Então essa evaporação vai subindo, o ar quente sobe, como já falamos, até encontrar regiões mais frias, e aí esse vapor vai condensando, vai se formando ali as gotículas, os pingos de água. Essa energia, né, do calor vai perdendo, vai se perdendo, até chegar a um ponto dessa nuvem ficar saturada. Veja a imagem aí, né? Até que ela vai cair em forma de chuva. Tá meio demorada essa chuva, né? Então, saturou. Geralmente são aquelas nuvens mais escuras que a gente vê no céu. Elas são prenúncio de chuva, né? Choveu. Essa chuva é chamada chuva convectiva. O vapor sobe, região fria, condensa, cai novamente. Sobe e desce. Chuva convectiva. Existem outros tipos de chuva. A chuva frontal, que é quando ocorre o choque de duas massas de ar. Uma massa de ar quente e úmida encontra uma região fria com ar frio. Esse quente e úmido, ao chocar com ar frio, força que haja condensação e assim vai chover. É muito comum nas previsões meteorológicas falar: vem aí uma frente fria, vem aí uma frente quente, vai causar chuva ou vai causar um período de seca. É esse choque entre as massas de ar. E a chuva orográfica, que é a famosa chuva de relevo. Orográfica, quando vocês viram a palavra oro, vem de relevo. Que nada mais é o choque também da nuvem com o relevo, faz com que a nuvem tente ultrapassar o relevo tentando subir. Quanto mais ela sobe, mais regiões frias. Quanto mais frio, mais a condensação, portanto chuva. Na nossa região, por exemplo, onde mais chove aqui, fora regiões de vegetação, de mata, é naquela região ali de Pombos, né? Na subida. Então, Xangrande, a região que chove muito devido à chuva orográfica. Ou de manhã você vê aquela neblina, né? As nuvens em contato com o solo praticamente. Então isso, se for muita nuvem e estiver bem carregada, vai acabar chovendo também. Aqui, ó, geada. Geada. Geada é a queda acentuada da temperatura a nível do solo. Então, geralmente ocorre nas madrugadas, né? O frio acaba congelando esse orvalho aqui, ó. Esse orvalho é o vapor noturno
acumulada em plantas. Se ficar muito frio, a ponto de congelar, ocorre a geada. Granizo. Granizo é quando o vapor d'água solidifica em altitudes por conta da baixa temperatura. Ocorre mais frequente em latitudes médias. E a neve, precipitação sólida em altas latitudes. Então, neve vai ocorrer nos polos ou próximo aos polos. E geada vai ser mais comum em regiões de média latitude, regiões temperadas ou até mesmo subtropical. Pode ocorrer neve na região média? Pode. Você tem outros fatores, como já falamos, né? Altitude, por exemplo, massas de ar presente na região. Pode ocorrer geada em altas latitudes? Pode. É um pouco mais difícil, mas pode. Para a ocorrência de geada, você tem que ter nuvens de chuva, você tem que ter. E então, anteriormente, você tinha que ter calor, muita evaporação para formar essas nuvens, grandes gotículas, para poder congelar e cair verdadeiras pedras, né? De gelo. Então, é mais difícil, é mais comum em médias latitudes. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? Espero que estejam estudando. E breve, tomara que estejamos juntos aí na sala de aula, passando por tudo isso aí. Né? Fiquem bem. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim. Sintam-se à vontade. Né? E tudo de bom. Felicidade aí para vocês. Tchau.